você podia falar um pouquinho sobre diferentes traições? Não estamos julgando, né? A questão só de abrir as diferentes traições? Sim, tem várias, né? Tem traição, primeiro que assim, o que é traição? Né? Isso é uma coisa que é um dos Legal. acordos, uma das conversas que a gente tem que ter. Eu estava falando dos encontros que a gente tem na terapia de casal. Então, é a nossa história, né? Nossos sonhos, nossas metas. E a outra é, tipo, quais são os nossos valores? Então, isso é muito importante você conversar. Então, nada contra quem tem um relacionamento aberto, nada contra quem tem a prática do swing, nada contra quem tem um relacionamento monogâmico. Mas tem que ter acordos na relação. Tem que ter a questão da lealdade ali, daquilo que foi acordado. Então, traição é tudo aquilo que é escondido. Então, tem vários tipos de traição. Então, aquilo que eu não posso contar para o outro é uma traição. Aquilo que o outro não pode ver é uma traição, né? Então, a gente tem, apareceu no consultório, traição por conta de jogos, traição financeira, que é uma Traição por pornografia, séria, deve ter? traição por vício em pornografia, que acaba mexendo muito com a relação sexual com a própria esposa. Então, normalmente, quando tem a questão da pornografia, a gente indica o NoFap, que é uma prática, porque a energia sexual, ela pode ser muito usada para ser transformadora e criativa. Então, normalmente, quem tem vício em pornografia acaba afetando não só o casamento, como também o seu trabalho, como também a questão profissional. Então, a gente ensina a pessoa, primeiro, né, ajuda a pessoa a sair desse vício e depois a canalizar essa energia de uma outra forma. Existe a traição muito comum que acaba acontecendo com parceiros no trabalho, isso é muito comum, né, a tal da hora do cafezinho. Por quê? O que acontece é aquilo que eu te falei, você fecha uma porta com o seu parceiro, com a sua parceira, e você começa a conversar muito com outra pessoa. Quando você menos percebe, você não está mais conversando tudo com o seu parceiro e parceira, e você está conversando sobre quase tudo com outra pessoa. Isso é um canal muito aberto para uma possibilidade, sabe, a ocasião faz o ladrão? Se você está muito vulnerável, se você está com uma autoestima mais baixa, se você está com alguns problemas, se a sua casa está caótica, se a sua relação está caótica, e tem alguém ali só falando, te dando atenção, te ouvindo, falando coisas boas, e você desabafando, principalmente, sobre você, sobre o seu casamento, sobre as suas intimidades e tudo mais. A minha sogra, isso não é nem conselho de psicóloga, é conselho de sogra mesmo. Ela sempre falou, tô com meu marido, vai fazer 30 anos, né, casada há 27. Ela sempre falou, nunca leve ninguém pra sentar na sua cama. O que ela queria dizer com isso? Nunca leve ninguém pra contar sobre a sua intimidade. Nunca conte a ninguém sobre a sua intimidade. Então, quer desabafar? Não começa a conversar o tempo todo ali com o parceiro amigo e tudo mais, que isso não vai dar certo. E se for do mesmo sexo, essa sua amiga vai ter um monte de ferramenta pra depois lá na frente ela ficar com seu marido. Já vi vários casos assim, né? Tipo, você tá confidenciando com alguém, depois você se separa e essa pessoa fica justamente com aquela que você tava confidenciando. Então, vai trabalhar em terapia. Vai trabalhar em terapia. Então, a traição é um canal aberto que você dá, é uma oportunidade. Os motivos são vários. Às vezes um dos dois é hipersexual, o outro não. Às vezes é a falha na comunicação. Às vezes, eu costumo sempre dizer, não existe jogo ganho no casamento. Não existe. Não é porque casou, acabou. A sedução tem que ser ininterrupta. A conquista tem que ser ininterrupta. Se reapresentar para o seu parceiro é constante. Isso tem que acontecer. O lúdico tem que existir. A gente tem que ter uma porcentagem ali da nossa criança para ser espontânea, para rir junto, para ter ali com o seu parceiro a amizade, sabe? Isso é fundamental. A gente tem que ter um pouquinho da ousadia do adolescente. Isso é muito importante também, né? Para ter aquela ousadia, aquela vivacidade e tudo. E a gente tem que ter um pouquinho do nosso lado adulto para trazer a responsabilidade. Se a gente não tem uma construção ali sólida no relacionamento, e muita vulnerabilidade, qualquer coisa pode te fazer com que, principalmente nos dias de hoje, com que você traia. Infelizmente. Então, o índice de traição aumentou muito porque a gente está com uma facilidade absurda.